Fala, moçada, tá começando mais um vídeo aqui no GT, aqui no Glória e Tradição. Eu já vou começar te pedindo para deixar o teu like, eu quase nunca faço, então dá essa moral, deixa o teu like para os meninos ver que eu ainda tenho alguma participação nessa bagunça aqui, tá? Que eu ainda consigo trazer vocês para conversar um pouquinho sobre Fortaleza. Então deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, a gente acabou de bater 37 mil inscritos. E a sua inscrição é fundamental para que a gente continue espalhando, né, a palavra do Fortaleza aqui no YouTube. Então não se esquece desses dois recados. Deixa o teu like e se inscreve aqui no GT. Hoje a gente vai falar sobre o momento de Juan Martín Lucero, a fase que ele vem vivendo, ele que marcou ontem, né, no jogo do Fortaleza lá no Chile, Fortaleza 2-1 contra o Palestino. O segundo gol foi marcado pelo Lucero. A gente vai falar um pouco sobre os números dele, sobre o momento que ele vive e sobre as expectativas que ele gerou e está ou não atendendo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também, após os primeiros jogos dessa sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, vamos falar como que está a classificação, quem que já está garantido nas oitavas, em que colocação vai ficar o Fortaleza no ranking geral e como isso vai impactar na definição dos mandos de campo no sorteio. Vamos falar tudo isso aqui, vamos ver se a gente consegue falar em 8 minutinhos, 9 minutinhos, acho que dá para tratar de tudo. Mas antes disso eu vou chamar a vinheta aí, sim, a gente vai começar, tá certo? Então, o Lucero chegou com uma grande contratação do Fortaleza para o ano de 2023, né? A vinda dele, inclusive, envolveu uma certa novela por conta do boneco, como a gente gosta de dizer. O Colo-Colo acabou botando muito boneco para liberá-lo e chorou demais na imprensa, mas o fato é que, muito recentemente, o próprio Lucero deu uma entrevista para o César Luiz Merlo, um repórter especialista em transferências na América Latina, e ele falou: eu paguei $1 milhão, executei minha cláusula de saída e fui para o Fortaleza. O fato foi esse. Então, virada essa página, que foi a novela da transferência do Lucero para o Fortaleza, ele vem jogando bastante, vem sendo um atacante importantíssimo no nosso setor ofensivo e vem apresentando alguns números interessantes que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Já são 34 partidas disputadas. Quando a gente fala disputada, são partidas em que em qualquer momento do jogo ele entrou, seja como titular, seja no decorrer do jogo, né? E com 34 partidas, ele tem já 15 gols. O 15º foi marcado ontem contra o Palestino. O homem se sente em casa no Chile, vocês já viram, né? O 15º foi marcado ontem e tem também 6 assistências, perdão. Portanto, 21 participações em gols em 34 jogos. Para mim, um número muito expressivo, muito importante, sem sombra de dúvida, um dos pilares desse Fortaleza de 2023. Mas eu quero saber de você também. Para ti, ele está atendendo às tuas expectativas? Coloca aí, 100%, esperava mais, esperava menos, está surpreendendo, né? Está superando as expectativas. Se a gente for pegar as melhores temporadas que o Lucero fez, eu posso trazer aqui para vocês a de 2016, lá no Johor da Malásia. Não sei se vocês vão lembrar, mas é o time do Berg Show. Inclusive, Berg Show, um abraço aí para você. Gratidão por tudo, tá? O Berg Show é rei lá. E aparentemente o Lucero também foi, porque o cara disputou basicamente 21 jogos e marcou 22 gols. Confesso que é muito difícil de eu ver um negócio desse no futebol profissional, tá? Mas o cara cravou e cravou. Em 2021, ele estava no Vélez Sarsfield, da Argentina, fez 62 jogos, 18 gols, 9 assistências. Portanto, era praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos, né? Foram 27 participações em gol em 62 jogos. No ano seguinte, inclusive, essa baita campanha no Vélez foi o motivo do Colo-Colo ter ido contratá-lo. E aí ele foi para o Colo-Colo e em 39 jogos, foi isso mesmo. Em 39 jogos, ele marcou 24 gols e deu 6 assistências. 30 participações em gol em 39 jogos. Um absurdo, um absurdo. Eu imagino que talvez esse choro
dos chorochorinos tenha sido justamente pelo atacante inesquecível que ele foi lá no Chile. O fato é que a gente está aí, portanto, vamos lá, a 6 participações em gol para ele igualar a marca do Vélez Sarsfield, né? No Vélez foram 27 participações em gol, 18 gols. A gente está aqui com 21 participações em gols, 15 gols. Então, sei lá, com 3 gols, o Lucero já bate em número de arremates, em número de bolas na rede, ele já iguala aí a essa temporada marcante no Vélez Sarsfield em 2021. O ponto é que para chegar a esses 18 gols lá, ele teve que disputar 62 jogos, né? Aqui ele ainda está com 34, é como se ele tivesse, sei lá, 28 jogos para marcar 3 gols e dar aí, sei lá, 3, 4 assistências. Então, acredito que ele está sendo, sim, o cara que a gente esperava que ele fosse. Eu imagino que há quem esperasse o Lucero do Colo-Colo, mas eu acho que aquilo ali foi um ponto muito fora da curva e os números dele ainda assim são bastante expressivos, até porque ele não está sozinho ali, né? Ele trabalha junto com um outro cara que é o Galhardo, que também vive um grande momento, está quase com o mesmo número de gols que ele. Então, é algo para a gente ficar bem feliz pelo momento que vive o nosso artilheiro, tá? Agora vamos falar da definição dos mandos de campo, né? Ontem começou aí as primeiras definições dessa sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E o que eu posso dizer para vocês é que no momento em que esse vídeo está sendo publicado, nessa manhã de quarta-feira, só 3 times estão garantidíssimos nas oitavas de final da Sul-Americana. São eles o São Paulo, que ganhou por 2-0 do Tigre, jogando no Morumbi. O Tigre jogando com 1 a menos, inclusive, desde o primeiro tempo. O Newell's Old Boys, que tinha até o início dessa rodada a melhor campanha, ainda joga. E o Fortaleza, né? Como o São Paulo venceu do Tigre e foi a 16 pontos, a gente já não consegue ser a melhor campanha geral da Sul-Americana. O que é que pode acontecer? Em caso de derrota do Newell's, aí sim a gente consegue essa segunda colocação no ranking geral, porque a gente ganha em saldo de gols do Newell's, né? Se o Newell's empata ou ganha, aí vai disputar ele e o São Paulo aí essa primeira colocação, e o Fortaleza ficaria com a terceira. Tem a possibilidade do Defensa e Justiça também alcançar o Fortaleza em número de pontos, mas para isso ele precisaria vencer com um placar muito elástico, coisa de 7 gols. E é assim, improvável ainda que possível. Então, estou considerando apenas o Newell's e o São Paulo realmente. Mas, Thaís, o que é que isso influencia? Por que isso é importante? Então, de acordo com o regulamento da Sul-Americana, os times da Sul-Americana, eles necessariamente disputarão o jogo de volta nos seus domínios, nas suas casas, quando enfrentando times vindos da Libertadores, certo? Dos playoffs, vamos dizer assim, porque o time que vai, o próprio time da Sula que vai ao playoff, ele tem necessariamente uma campanha pior do que o que foi diretamente, né, para as oitavas, o que se classificou em primeiro lugar do seu grupo. Então, pegando qualquer time que veio dos playoffs, o Fortaleza tem a definição a definição do confronto, né, o mando de campo da volta na sua casa. O que é que pode acontecer? E aqui fica muito claro, de acordo com a nossa campanha, a gente já está garantido decidir as oitavas de final no Castelão. E muito provavelmente vamos também decidir as quartas de final no Castelão, certo? Isso só pode mudar em 2 casos, que seria pegar eventualmente na chave o São Paulo ou o Newell's, o que é um pouco improvável. Esse confronto é mais provável de acontecer numa eventual semifinal. E aí sim, pegando ou São Paulo ou o Newell's Old Boys, a gente acabaria tendo que definir no jogo, no campo deles, né? Ou no Morumbi, ou
na casa do News, que eu não vou saber o nome, mas se FT tivesse aqui, quando ele estiver assistindo esse vídeo aqui, ele vai dizer o nome, mas seria na casa do News, lá na Argentina. Então é isso, basicamente o Fortaleza vai decidir sempre na sua casa, sempre no Castelão, até a semifinal, desde que ele não pegue o São Paulo ou o News Old Boys. Essa é a circunstância que a gente precisa considerar daqui até o fim. Também levando em consideração que eu estou colocando o News já à nossa frente, né? Eu estou considerando aqui um empate ou uma vitória do News nessa sexta rodada. Se o News perder, aí muda um pouco de figura. Aí a gente só encara, só decide fora de casa, pegando o São Paulo na semifinal. Então, acho que o contexto está positivo para a gente. A derrota contra o Mérida dói, claro, a gente poderia sim estar com a melhor campanha isolados, mas nem tudo está perdido, a gente ainda está numa posição favorável. A final ela é decidida em jogo único, em campo neutro, então é torcer para que na definição do sorteio, que vai decidir as oitavas, mas também o chaveamento até a final, na definição dos sorteios, a gente acabe escapando aí, eventualmente, de uma semifinal contra São Paulo News, ou mesmo torcendo para que São Paulo News caiam antes da semifinal, né? Eles dois caindo antes da semifinal, a gente também acaba sobrando como melhor campanha e decidindo no Castelão. É isso, se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, coloca aí nos comentários. Se tu ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto, também pergunta, que eu vou olhar o que vocês estiverem falando por lá e vou tentar responder todo mundo, tá? O que eu não souber responder, aí eu peço ajuda aos universitários, ao especialista do GT em competições sul-americanas, competições continentais. Então, deixa teu comentário se tu curtiu o vídeo, deixa teu comentário se tu tem alguma dúvida, ou mesmo se tu quer dar alguma opinião, tanto sobre o Lucero, como também sobre essas particularidades aí na definição dos mandos de campo da Sul-Americana 2023, tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente tem live hoje à noite. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o teu like, se inscreve. Um grande beijo e até a próxima.